momento agora. Vocês estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está entrando? Não estou ouvindo. Eu tirei o fone. Deixa eu ver se agora foi. Estou com a minha equipe técnica aqui ao lado. Né? Home office tem isso. A gente coloca marido, mãe, filho para fazer equipe técnica. Vamos esperar aí uns minutinhos para poder avisar. O Instagram avisa que a gente está entrando online, ao vivo, né? Online estamos quase que todos. E o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Adilson, Anderson, Dani. Agora tá ok. Tirei o fone. Desisti do fone, gente. E Dani já tá aqui. Dani, já solicitou a sua entrada? Para eu poder a gente já começar o bate-papo, que hoje a gente tem um bate-papo diferente. A ideia é a gente falar desse grande desafio. Ser mãe e ter uma carreira. Dani tá entrando, que hoje a gente, na verdade, a gente é convidada, as duas são convidadas. Oi, Oi, Dani. como é bom te ver. Pois é, hoje a gente não sabia quem vai entrar pela tua, quem vai entrar pelo perfil. É, Questionamos isso, porque a gente aqui tem hoje uma tarefa que é homenagear as mulheres mães, né? Pensando aí que a gente está entrando na semana do Dia das Mães, que vai ser um Dia das Mães diferente, né, Dani? Eu tô com a minha mãe, você tá com a sua, né? A gente e com as nossas ver- filhas. A gente está privilegiada, mas tem avós que estão sentindo muita falta, as avós, né, estão sentindo muita falta dos netos e dos filhos também, né? é O verdade. pessoal está entrando ainda, por isso que eu estou dando esse tempinho para o pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal entrar, né? E eu trinquei a minha filha para ela não atrapalhar. Não, eu tô brincando, hein, gente? Imagina, como é que você administra a sua carreira e sua família? Eu tranco as pessoas para eu poder trabalhar. Não, tô brincando. É minha Então, hoje cara eu isso. gravei uma chamada, eu falei, vou acordar, vou gravar uma chamada, né, para as lives de hoje, né? Especialmente essa de mãe. Aí a Alice falando no fundo, eu falei, gente, ela quer participar, né? Mas é uma boa, né? É É uma a boa. realidade. É a realidade. Ontem até eu estava numa live, né, pelo Papo Especial, que é um projeto social que eu tenho de rede de apoio a cuidadores de pessoas com deficiência, que a gente tem um tema, né, um lema que é cuidar de quem cuida, e a gente acaba falando muito com mães e tudo mais. E aí enfim, né, meu marido estava aqui mexendo com a Alice, organizando ela para dormir. Eu cheguei a pensar em colocar ela, mas eu falei, não, o celular vai cair, eu não vou conseguir, o notebook vai fechar, o áudio vai acabar, então o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um tema especial que foi até uma polêmica que a gente criou, né, em torno desse título, desse tema. Eu acho que foi o mais difícil, né? Foi o Engraçado, título né? mais difícil. E é A muito gente abriu doido. até enquete, né? Abrimos enquete na equipe para decidir o tema da live, né? Pois é, e aí a gente entrou na discussão, né? Supermãe. E isso me incomoda um pouco, aí falando agora como mãe de uma criança ainda, né? Mas uma pessoa com deficiência, porque ficar, você é uma super mãe, você. Primeiro que mãe é mãe, né? Não tem mais ou menos, melhor ou pior. É mãe. Já acho que já entra num contexto de uma palavra ser muito ímpar. E o super faz aquela ideia da Mulher Maravilha, né? Que a gente até pelo papo especial, que eu converso com muitas mães com desafios muito grandes, enfim, não maiores ou piores, menores, mas são desafios diferentes da normalidade.
E aí a gente se incomoda um pouco com esse título de super, né? E não é super. A gente tá. Aí a gente entrou em outra discussão, né, Dani? Foi, estamos dando conta de tudo? É... Foi. Eu tô mandando, ó, Adri, eu tô aproveitando para mandar as gaivotinhas aqui pra galera. Aí fala aí pro pessoal mandar, Ah, é. convidando. O Instagram, ele percebe que o conteúdo é relevante quando a gente compartilha e aperta o coraçãozinho. Então, isso, a galera já está apertando aí o coraçãozinho, está fazendo aí a gaivota. A gaivota é para compartilhar. Então, compartilha com mães empresárias, mães profissionais, mães que têm uma carreira, que estão trabalhando nesse exato momento, nesse momento doido que a gente está vivendo, que a gente tem chamado de período de tormenta, né? Nesse período de Covid, é, porque esse conteúdo vai ser bem relevante, porque a gente vai trazer reflexões e o nosso dia a dia, né? A ideia é que seja bem prático, né? O que a gente vem fazendo, o que a gente tem feito e o que a gente orienta a fazer. Eu acho que esse é o norteador que a gente tem. Então, compartilha, porque é importante. O pessoal já está colocando, acho que hoje a gente consegue até olhar um pouquinho, parabéns às mães e mulheres, mas tem pai na mesma condição, é verdade. Eu estou em home office cuidando do meu filho com 2 anos, minha esposa está saindo para trabalhar, acho importante tocar no assunto. Excelente, Samir Nogueira, imagino, né? Porque Nogueira Samir, Samir Nogueira, excelente. Porque sem tirar o mérito das mães e das mulheres. É por isso que eu falo, Samir, que é a questão da mãe, do nome, maternidade. E aí não é só, aproveitando esse gancho, não é só quem gera, né? Quem vai fazer a gestação da criança. É quem se coloca nesse papel da maternidade, né? Quem se coloca nessa função. Imagina, é home office, você está vivendo, sua esposa está saindo para trabalhar, quer dizer, ainda tem toda a gestão de emoções, né? Porque sai para trabalhar, tem que voltar para casa. Um dos sócios da Qualitar também tem essa condição. A esposa trabalha no hospital, e algumas vezes é ele que fica. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo, mas a gente fala das mulheres, né? Porque a mulher acaba ficando aí. Eu vou trazer um dado, que a Dani depois vai trazer um dado também que a gente conversou, um dado importante, que eu acho que o que ela vai trazer é até mais relevante quando a gente fala desse papel feminino e masculino, né? Na vida de um filho, do desenvolvimento de uma pessoa. Mas antes, eu quero trazer um dado que eu sou mãe da Alice, então, para quem só me conhece como atua, como profissional, diretora de operações de RH, né, todas as nomenclaturas que vêm com o âmbito corporativo. É, eu trabalho já com recursos humanos há 20 anos, não parei de trabalhar depois da maternidade, foi específico meu. Tive minha filha prematura, com 28 semanas, voltei de licença maternidade e emendei no trabalho, porque eu acreditei que aquilo ali, para mim, era muito importante. E sou mãe de uma criança com paralisia cerebral, hoje com 8 anos completos. A Alice é daquelas crianças sorridentes, alegres, e que nesse momento que a gente está vivendo, está extremamente irritada, criando situações que a gente nunca tinha visto, mordendo mão, enfim. Uma paralisia cerebral grau 5, para quem não conhece, é entre 4 e 5, uma das mais de questão de comprometimento, totalmente dependente. Então, é uma demanda, é um bebê dentro de casa com 8 anos, enorme, magricela, que bate para tudo que é canto. E eu queria só trazer um dado importante, porque quando a gente fala de maternidade, principalmente quando eu trago a minha história, que é uma maternidade atípica, a gente não chama de especial, a gente até fala lá do papo especial, das mães especiais, mas a gente fala muito da maternidade atípica. No último censo, um censo que foi feito de maneira muito propagada, divulgada, que foi em 2010, quase 24 das pessoas no Brasil têm deficiência. 23,91 para ser mais exata. E aí a gente está falando de quase 24% de mães que a gente fala que a gente é privilegiado, né?
porque eu posso trabalhar, eu tenho uma rede de apoio, a gente vai falar sobre isso também, mas muitas não podem, ativamente, na idade ativa, não podem trabalhar. Então, isso é um tema muito, muito importante, que eu já falei sobre isso em alguns outros momentos, porque a gente fala de vida profissional e maternidade, que já é um desafio enorme, porque a sociedade traz isso, né? A gente também vai falar sobre isso hoje, né? De que a mulher tem a grande responsabilidade. Samira aí está aí, falou, deu testemunho aí dele, que não é necessariamente assim, mas a gente sabe que ainda é. Mas, no caso, né, quando você tem um marido, né? Quando você não tem marido, né, Dani? É aí que fica. Aí o feminino grita, né? Quer trazer pra Mas gente também tem hoje em dia também tem muitos maridos solteiros que assumem esse papel, né? Também Sim, tem. é o papel masculino nessa função da maternidade, né? Vamos chamar a maternidade, pensando quanto empresa, e aí falando, né, nós que somos, né, trabalhamos com business, com negócios, falando para empresárias hoje especial, ou empresários que têm essa função, pensar que é uma função, né? E essa função, ela pode ser atípica, que é um exemplo, né, que eu quero trazer, que e o quanto isso é diferenciado, porque já tem-se o desafio de ser mãe e ter uma carreira profissional. E ser boa naquilo que você faz, né? Porque você é mais cobrado por isso. E ser mãe atípica vem. Aí um quarto da população brasileira tem deficiência. E quase um quarto. Né? Esse último censo de 2015 ele foi parcial, ele apresentou por volta de 6 a 7% da população brasileira. Mas aí, quando você vai fazer estudo de BPC, enfim, outros benefícios que o governo dá, você vê que o número é muito maior. E aí, mulheres que ou não podem sair de casa, porque têm comprometimentos de deficiência muito fortes, muito pesados, e não tem rede de apoio, e mesmo quando tem, não querem sair, porque a gente tem uma história, assim, eu conheço uma mãe que tinha uma vida profissional extremamente ativa, uma carreira super consolidada, trabalhava numa empresa gigante e só tem uma filha com deficiência e 2 anos de UTI e 2 anos de home care. Para quem não sabe, home care é a estrutura do hospital dentro da sua casa. Porque a deficiência era muito, muito pesada. Então, a gente tem que botar tudo na balança para a mãe atípica e para a mãe típica. Porque tem mulheres que também deixam de trabalhar porque não tem condição nem de apoio, ou porque não vale financeiramente, ou porque não construiu algo que valia a pena e era melhor estar numa outra posição, só a função materna. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, né, Dani? Mas conta um pouquinho de você agora, da sua maternidade. Falei rapidamente. Bom, para quem não me conhece, né, sou Dani Dias, aí, especialista em gestão de pessoas, executiva de RH na Atua, né, por isso que a Adri falou no início, né, podemos estar lá ou aqui, a gente faz esse bate-bola. Mas sou mãe de duas princesas, né, a Bia, a Beatriz, e a Alice. A Bia tem 14 anos. Eu não sou tão velhinha assim, mas Começou cedo, né, Dani? Começou cedo. sou tão velhinha assim. A Bia tem 14 anos, fruto de um casamento, né? E bem planejada. Bia veio super planejada, super querida. E tem uma Alice de 1 ano, que eu falo que foi um acaso mais abençoado da minha vida. Bom, e sigo, né, com a educação delas de maneira solo, né? Apesar da a Bia tem o pai bem presente, mas não estamos juntos, né? E a Alice não tem o pai presente. Mas então eu faço esse papel aí da maternidade, que agora a gente não chama mais. Antigamente, eu queria trazer isso porque é bem interessante. Antigamente a gente falava em mãe solteira, né? Titulando que a mãe deveria ter um estado civil, né? Então, mãe Verdade. casada, mãe divorciada, mãe solteira. E aí esse termo agora, mãe solo, que é um termo atual utilizado para exatamente a mãe que
cuida aí dos seus filhos de uma maneira sozinha, né? Assim. Mas eu É posso fora do dizer tradicional, né, Dânia? só que a gente vê hoje em dia, na verdade, tem famílias com duas mães, né? Tem família com os dois pais. Sim. Então, eu só com o pai, eu só com a mãe. Ai, que lindo, ó, orgulho da família toda, amo demais. Ah, minha Prima é sempre fã, né? Cadê meus primos e minhas primas aqui, hein? Vou brigar com elas. Muito bom, muito bom. Mas assim, aí entrando até um pouquinho lá na frente, mas depois a gente volta, o que a gente planejou, em relação, eu não posso dizer que sou sozinha, né? Eu tenho a minha mãe, que é a minha rede de apoio aí. E a Bia também, porque já tá com 14 anos, então eu tenho uma rede de apoio que eu amo Jovem demais. aprendiz. Jovem aprendiz já. Jovem aprendiz. Já 14 anos já pode, né? Então, assim, se não fossem elas, realmente não sei se eu conseguiria dar conta de tudo, né? Dessa união aí da vida profissional com a vida materna, né? Então, é um É, desafio. eu acho que é importante a gente falar dessa questão da rede de apoio, porque mesmo, enfim, indo lá na frente e voltando, eu acho que é importante a gente afirmar isso, porque tem um pouco da minha fala, né? Da questão da mãe atípica, que a mãe solo é uma mãe atípica, é fora do tradicional, que hoje podem ter duas mães, dois pais, nenhuma mãe, pode ter vó, vô, cuidador, de uma maneira geral. E se a gente não lidera essa rede de apoio, a gente também pira, Dani. Então, acho que é importante a gente falar nesse momento, né? E aí a gente que fala muito para a empresária, pensando na empresária, na colaboradora, que sai para trabalhar, que tem um trabalho fora, não só nesse momento de home office, que já é um grande desafio, uma grande loucura, porque é diferente, porque foge do modelo tradicional do que a gente tinha se previsto. Se a gente não tem uma rede de apoio, a gente não consegue trabalhar. Então, hoje, quem trabalha tem uma rede de apoio. E a gente utiliza muito a liderança situacional, né, Adri, nesse caso, porque às vezes troca quem está liderando naquele momento. Porque muitas das vezes você precisa também que a sua rede de apoio fale o que ela está precisando, né? Então, tem esse misto aí de sentimentos que a gente pode usar muito na vida profissional, né? E Muito. é muito interessante essa reflexão. Mas falando um pouco da questão, até a gente falou de mãe e dessa questão da mãe solo, eu queria falar um pouco da questão do preconceito que ainda existe na sociedade, ainda existe, já diminuiu bastante. Eu lembro lá atrás, eu me separei do pai da Bia, a Bia era bem novinha, tinha 1 ano e meio, então há 13 anos, praticamente 13 anos atrás, eu lembro que, assim, nossa, como é que a sociedade vai me ver, uma mãe separada, enfim. O E a preconceito partiu até, inclusive, começou por você, né, Dani? começou por mim, exatamente. Mas isso tem muito a ver com a criação, com o âmbito, né, Cultura. da sociedade. Mas, e aos poucos você vai vendo que eu sou mãe, independente do meu estado civil, que a gente falou antes, né? Então, mas, assim, ainda existe, já melhorou muito, mas ainda existe esse preconceito. Então, eu acho que eu queria deixar um recado, assim, para essas mulheres que consideram, recebem esse preconceito do mercado de trabalho, da sociedade, e também para os empresários, né? Que, assim, a gente vai falar aqui de tantas competências que uma mãe desenvolve por ser mãe, né? E que são fundamentais no ambiente de trabalho. Como a gente trabalha com desenvolvimento de lideranças, né? Eu utilizo vários exemplos da maternidade ou da paternidade para falar de liderança de equipe. Utilizo muito, porque Perfeito. nada mais é do que isso. Você tá fazendo liderança, coaching, mentoria o tempo todo com seus filhos no seu ambiente familiar. Então, isso dá para aproveitar muito essas coisas. E essas mães, então, que estão trabalhando em home office agora, cara, depois que elas saírem disso, qualquer coisa. Pode passar. Não fale isso não que atrai, Dani. Não é qualquer coisa, não. Fale isso não que atrai.
Pode mandar que a gente faz, né, Adriana? A gente testa, né? Pode mandar que a gente faz. Porque realmente, então, a gente falou sobre esse termo, até eu falo guerreiras, né? Mas a gente não pode. Guerreira traz essa coisa do lúdico, né? Mas Uhum. trazendo. São guerreiras que a gente traz um pouco do lúdico, mas dizendo a nível de superação, né? Elas se superam na vida real. Perfeito. E a gente pensa nessa questão da superação, o Guerreira também me incomoda um pouco, aí por uma questão, né, da maternidade com uma deficiência atrás, porque, Guerreira, dá conta de tudo. A gente até discutiu muito isso, era uma mensagem no final, mas eu acho que cabe aqui entender uma coisa, assim, o que é dar conta de tudo. E aí tem muito a ver com essa habilidade da liderança. Porque quando a gente vai falar com o mercado de trabalho ainda tem esse preconceito, seja com a mãe solo, seja com a mãe atípica, porque eu Uhum. também escuto os dois lados, né? Hoje eu tenho um negócio, mas eu também já fui uma colaboradora. Eu estava na empresa e recebeu super bem, uma empresa incrível que eu estava, quando me recebeu e recebeu a deficiência, recebeu minha filha, recebeu uma nova mãe, ainda recebeu uma mãe com uma criança com deficiência. Mas eu sei que tem muitas empresas que têm esse olhar preconceituoso da mãe solo, que aí pensa, vai deixar com quem? E a mãe da criança com deficiência, porque, pô, e se ficar doente, vai ficar doente mais vezes e tudo mais, enfim. Eu não passei por eu fui uma privilegiada, eu não passei por esse tipo de preconceito, mas como do outro lado, e também conversando com muitas empresas, seja com RH de empresas ou com o próprio empresário de pequeno e médio porte, eu escuto ainda esse preconceito, né, de ela tem que dar conta de tudo, porque na nossa cultura, a mãe é uma super mãe tem que dar conta de tudo. E o que é o nosso tudo? Porque quando a gente pensa aí eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que o nosso tudo é o 100%, é o nosso 100%. O meu 100% pode não ser o seu, Dani. O seu pode não ser o meu, pode não ser o do meu marido, pode não ser o do meu gestor, pode não ser do meu irmão, enfim. Só que é o nosso 100%. Então, esse é o dar conta de tudo, né? Essa é a discussão. E aí, quando a gente pensa na liderança, na competência, eu não estou falando de cargo de liderança, tá, gente? Eu estou falando de função, de competência de liderança. E aproveitando que temos aqui duas profissionais que falam sobre isso no mercado de trabalho, né? Na veia. Na veia. E quando a gente fala de competência de liderança, não é que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que executar tudo, que a gente tem que operacionalizar tudo. É um pouco do que a Dani também já trouxe, que a mulher que trabalha, que está no mercado de trabalho, ela tem que ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela tem que estar alinhada com os valores da mãe. Ela tem que estar entendendo quais são os desafios e os objetivos que aquela maternidade, que aquela família, né? E tô falando da maternidade, gente, porque é uma homenagem ao Dia das Mães, tá? Então vamos falar de maternidade. Tem pais que se consideram, né, na função de mãe, ótimo. Meu marido também é super presente, mas vamos falar da maternidade para não ficar cheia de dedo. Ela tem que estar nos valores, ela tem que estar com os objetivos alinhados. E a líder nesse caso, quando a gente fala da mãe, ela tem que identificar, inclusive, quem são seus aliados e seus colaboradores nesse projeto que é a educação da criança. Falando agora um pouco até do mapeamento de poder, que a gente já falou sobre ele aqui, que a gente tem o grande, queridíssimo, nosso parceiro Jorge Pinheiro, que fala muito bem sobre isso, que a gente mapeia também quem são essas pessoas que a gente pode contar na nossa vida pessoal e profissional. Porque para eu sair, para eu ir para o mercado de trabalho, eu tenho que saber eu tenho que estar liderando e sendo apoiada por algumas pessoas. Eu falo muito isso também, dessa competência de liderança, quando Alice tem uma equipe de terapeutas, equipe de terapeuta, colégio, como crianças sem deficiência também, como tem as mães sem deficiência, vai para o balé, vai para a natação, vai para, né, o clube, tem milhões de outras atividades extracurriculares, né?
eu falo isso, assim, não é o pai, não é a avó, eles são meus apoiadores, meus aliados no cuidado com a Alice, mas eu tenho uma liderança que precisa ser inspiradora para poder trazer as pessoas que estão desenvolvendo a minha filha junto comigo para que ela se desenvolva, para que a gente atinja um objetivo de desenvolvimento que pode ter métrica, pode ser, vai falar, vai andar, vai sugar. A gente aprende essa semana home office, as belezas do home office, né? Meu marido que dá banho na Alice, que eu não tô conseguindo mais pegar peso. Aliás, tem que voltar para academia assim que acabar esse, Mais um pratinho da vida, né? esse pratinho, o isolamento. Eu não Somos consigo. mulheres, acima de qualquer coisa. Não, e eu não tô conseguindo mais pegar mesmo, assim, eu tô com as costas doendo ele que dá banho. Enfim, e aí ele resolveu ensinar a Alice a lavar o cabelo, e agora ela tá lavando o cabelo. A gente também não teria descoberto isso talvez tão rápido, ou estaria nesse processo de desenvolvimento tão rápido se a gente não estivesse em casa, né? Por isso que eu digo que é os benefícios do home office. É... Mas é um processo de desenvolvimento, que eu sei que eu tenho uma pessoa ali, nesse meu papel de maternidade, eu não estou dizendo que é maior, menor, não é isso. Mas eu tenho alguém que está tão inspirado quanto eu para gerar um objetivo final. A gente tem que fazer a mesma coisa na empresa, Dan. A gente tem que liderar, inspirar, ser, né, quando você fala da liderança situacional, isso é um tema riquíssimo que a gente pode até dentro de Covid, fora de Covid, é um tema que a gente pode aprofundar, mas algumas vezes eu vou precisar ser laissez-faire, né, que a gente chama da liderança livre, né, liberal, porque eu não vou estar lá 100% do tempo. Definitivamente eu não vou estar lá 100% do tempo e não quero estar. E eu também não posso sofrer preconceito por isso. Porque um dos meus pratinhos é carreira. Com certeza. A gente tem que equilibrar, né? Mas você falando aí, me veio também a questão que você falou de fazer atividade física e tal. A gente também não pode esquecer que aí entra nos pratinhos da vida que antes mesmo de ser mãe, a gente é mulher, né? Então a gente precisa se preocupar com a gente, com a nossa saúde, porque muitas mulheres aí, quando se tornam mãe, e aí acaba esquecendo um pouco delas mesmas, né? E isso não A é gente, positivo para ela. Uma a coisa gente que tem eu essa aprendi mania feia. uma coisa que eu aprendi lá, já tem um tempo aí com terapia, enfim, é que para minhas filhas estarem bem, eu preciso estar bem, né? Então, esse é um fundamento. Agora, Adri, queria te contar um pouquinho, até para as pessoas também que estão nos assistindo, que eu passei as minhas duas gestações, né? Minhas duas gravidez. Eu posso dizer que sofri preconceito e alguém até botou aí, sofre preconceito e assédio. E Uhum. assédio. Como se naquele momento, né, trabalhando em empresas, enfim, como se naquele momento você deixasse de ser a profissional que você é, sabe? E aí, como é que faz isso? Então, assim, até para contar um pouquinho, porque pode ter alguma mãe passando por isso nesse momento, ou algum pai assistindo que tem a esposa participando, Exato. passando por isso. Na primeira gestação que eu passei por isso, eu fui era muito imatura e etc. E a vontade era de pedir demissão, sabe? Eu chorava todos os dias. Que a mulher, por mais que fique, é o que eu falo, a minha gestação me deixou muito mais forte, né? As duas. Mas numa rotina bem até maior do que. Bem mais produtiva do que antes. Mas a sensibilidade existe, né? E tal. Hormônio, E né, aí, Dani? É químico, não tem é, discussão. É hormônio. hormonal. Mas assim, o meu comportamento no caso da Bia, na gravidez da Bia foi completamente diferente. Então era mais imatura e tal, eu chorava com aquilo, me sentia mal, enfim. E a segunda experiência já com a Alice, que aconteceu muito parecido, né? Eu já lidei de uma forma completamente diferente. Eu fazia o seguinte: se eles não querem, estavam me subutilizando, né? Não querem aproveitar tudo que eu tenho para dar, eu vou fazer.
eu pegava e criava os projetos e rendia e produzia. E eu falei, se eles não utilizarem, o problema é deles, mas eu estou produzindo, estou distraindo a minha mente com coisas que eu quero. Então, assim, de uma certa forma foi positivo, mas é, eu não consigo entender essa visão e eu deixo de mensagem para os empresários, que a gente, principalmente que a gente atende e que estão nos ouvindo, que abram os olhos para as competências que a gente vai falar um pouco, das Mas, habilidades que quando nasce uma mãe, ela se transforma. e aí, que habilidades são essas, Dani? Porque eu acho que é isso que vale a gente deixar isso claramente, assim, porque a gente está generalizando, a gente está tirando de experiências, né? A gente está compartilhando as nossas experiências, mas a gente também quer sensibilizar um meio, né? Para É, que eles olhem diferente. Eles e, Adri, assim, para deixar claro, de forma alguma eu estou falando mal das empresas, tá? Porque eu acho que, pelo contrário, as empresas que eu passei foram excelentes comigo, eu não posso reclamar disso, não. Eu acho que às vezes é um perfil de gestão mesmo, que é exatamente onde a gente trabalha, né? No perfil da liderança. E que muitas vezes quem está lá no topo não sabe nem o que está acontecendo, né? Mas, enfim, eu elenquei algumas, são várias das habilidades, né? Mas eu elenquei as principais, assim, que eu considero. Quando nasce uma mãe, né? Eu até fiz um texto sobre isso hoje. Eu acho que é a questão da adaptabilidade, né? Então, se adaptar ao novo. Independente, assim, falar assim, ah, é mãe de primeira viagem. Não, a Alice foi de segunda viagem. Tudo bem que depois de 13 anos, né? Mas. é uma segunda filha única, né? Filha única, exatamente isso. E assim, mas é tudo muito novo, né? É uma adaptação nova, tudo diferente. Então tem que ter uma resistência, resiliência. Quando eu falo de adaptabilidade, resiliência, resistência, me lembra muito os primeiros dias, Uau. principalmente para amamentação. Olha, para amamentação, a gente tem que ter muito amor, né? Não? Eu falo, a gente muda pelo amor, né? A gente não dorme. Bom, eu continuo sem dormir, né? Mas É. tudo bem. Eu tenho um ano e continuo sem dormir. Então, assim, e tudo isso a gente se transforma de uma maneira tão rápida, porque a transformação com base no amor, né? Então, aquele amor todo e a gente quer oferecer o melhor, quer se dar o melhor, então a gente tem que se adaptar a esse mundo. E que é Uhum. muito difícil para as pessoas. Daí a gente falando, vamos fazer um comparativo do lar, né? Com até um ambiente profissional, que aí você pode contribuir também, André. É, do lar, às vezes um casal, é só o casal, né? E aí surge um bebê, né? Mesmo que esteja lá 9 meses, é completamente diferente quando nasce, né? Então, essa adaptação, essa mudança, que às vezes um consegue se adaptar muito bem, o outro não consegue se adaptar muito bem, e aí tem as questões culturais, as questões de criação, de métodos, de pensamentos, eles ficam mais aflorados, né? É E uma aí, quando a gente coisa que vem, né? Eu sempre brinquei com isso e algumas pessoas não gostam quando eu falo, mas é uma coisinha que vem, né? É algo diferente que vem. aquela história do só, né? É só É só. a história que você me ensinou do só, né? Que o só tem que estar envolvido, né? Então, assim, e levando para o ambiente empresarial, né? Nossa, a gente está num mundo de constante mudança. Então, agora, o que aconteceu agora, então, foi uma mudança inesperada, né? E que muita gente tem a resistência, nessa mudança. Algumas empresas demoraram a tomar decisões porque ainda estavam, o que vai acontecer, né? E então a gente precisa muito dessa questão da adaptação, da flexibilidade, da resiliência, da flexibilidade, e as mães também fazem isso. Então, se os empresários dentro souberem utilizar essas, né, aptidões dessa mãe no ambiente de trabalho, nossa, elas É, deslancham. Islândia. Eu gosto muito de falar de um termo, Dani, quando a gente fala de resiliência, de adaptabilidade, e um termo que eu venho estudando já há algum tempo, né, de um dos temas que eu
eu gosto e me especializo cada vez mais sobre gestão de mudanças, que é um termo que fala sobre essa resistência, né? Você ser resistente. E esse tempo que a gente está vivendo agora, ontem eu estava conversando com o empresário, ele falou, Adriane, não deu tempo, não. Eu tive que cair na água. Eu gosto muito de uma teoria, até você aprende a nadar como? Na Você não água, né? aprende na água, você aprende caindo na água e nadando. É que nem ter filho, é que nem você começar um novo negócio, ou um novo emprego. Você vai, né? Você tem que ir lá e fazer. E se Joga, você né? o termo de resistência, o ser resistente, eu passei a estudar sobre o antifrágil, né? É você ter uma antifragilidade, que é uma questão, é um termo, eu já falei aqui em outras lives, eu quero falar mais sobre isso, eu gosto muito desse conceito, que é você não ser frágil, mas ele também não é ser resistente, ele não é o oposto do frágil. O oposto do frágil é ser resistente. É você ter uma antifragilidade, ou seja, você passar por uma situação como a maternidade, que é uma nova pessoa, é um ser humano, né, dentro de um contexto que era diferente até antes de nascer, ser adotado. Eu também gosto de lembrar que tem mãe, de novo, né, que não faz a gestação, né? Tem a mãe que recebe o filho de coração. E não precisa ser bebê, pode ser mais velho, e não deixa de Sim. ter a maternidade. E você se transforma para algo melhor. E aí tem isso que você está dizendo. Se a gestão souber utilizar dessas mulheres mães, que elas se transformaram, passam por processo de hormônio, quando amamenta, tem toda uma mudança, tem todo um processo, como qualquer processo de mudança, mas que ela se transforma. E quando a gente tem esse conceito da antifragilidade, que é um termo de um autor, do Nassim Taleb, que fala sobre o cisne negro, enfim, dessas mudanças que ocorrem, principalmente econômicas, que é o foco dele, mas a gente usa para tudo, a gente se transforma para melhor, a gente se torna alguém melhor. E esse alguém melhor é com outras habilidades que até então eram desconhecidas, já poderiam existir já naquela mulher, mas que não era subutilizada, um termo que você falou, ou elas não tinham e passaram a ter, porque elas se transformaram. Então, essas habilidades que precisam ser destacadas e potencializadas. Potencializadas. Porque é isso que vai fazer diferença para uma força produtiva dentro do mercado de trabalho, quando gestores souberem como utilizar essas habilidades da maternidade potencializadas. Então, eu gosto muito desse contexto, do conceito da antifragilidade, porque, para mim, ela é o conceito da mãe, da maternidade, principalmente o tema que a gente está falando hoje, do mercado de trabalho, que vai para... Assim, eu já fui trabalhar com a Alice com febre, e não é só uma febre, eu gosto muito desse termo, né? A gente vai falar mais sobre ele em algum momento. O só febre. A febre da Alice, da minha Alice, né? Que nós temos uma Alice, nós temos a Alice em comum, são pessoas diferentes, mas é Alice. Mas a minha Alice, quando tem febre, ela pode ter um pico de febre muito rápido, como qualquer criança, pode convulsionar. Só que a minha filha tem uma questão neurológica. Então, eu saio de casa com ela com febre, é uma preocupação diferente, porque eu não sei só se eu vou ter que comprar um antitérmico ou se eu vou ter que levar para uma emergência, para neuropediatria, porque teve uma convulsão e vai perder alguma coisa. Então, assim, mas eu saio. Eu saio porque eu preciso confiar nas pessoas, eu saio porque foi uma opção minha, eu saio porque eu tenho outro. Falar para mim? Ah, Oi, Dania. Eu parei ou você parou? Não sei. parou para mim. Não sei se parou para o pessoal. Mas a gente tem habilidades que a gente precisa também desenvolver para também ter a escolha de trabalhar fora. Porque eu também tive que desenvolver coisas em mim. A delegação, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa extremamente centralizadora. Que é Meu marido está aqui me zoando, falando que eu ainda sou. Ele não falou isso não, mas ele fez que ele meio que deu a entender.
Deixa eu só ler um comentário aqui da Carol, se eu não me engano, é a Carol da nossa equipe. Quando nasce um filho, também nasce uma mãe, independente de quantos sejam. Perfeito. Tenho É dois e com verdade. personalidades totalmente diferentes e haja adaptações em todos os sentidos. Ainda tem isso, né, Dani? Você pode falar melhor dessas habilidades com dois filhos, né? Eu optei por É um. totalmente diferente, né? Uma adolescente e uma bebê. Totalmente Deus, adaptar. Precisa adaptar, né? oh, e como, né? E tem um outro comentário aqui, ó, da Patrícia. É você aceitar suas fragilidades e nem por isso deixar de ser forte. É canalizar as fragilidades para ações que te favorecem. A Adri congelou de novo para mim. Oi! É, Ah, agora voltou. Eu não ouvi o voltou. finalzinho, mas depois eu dou uma olhada no comentário. E aí você falou sobre delegação, né? Uma outra habilidade que eu trouxe também, né? Separei, é a questão que eu boto num bloco, são várias habilidades, mas botei num único bloco, a questão da liderança, do trabalho em equipe e da delegação, né? Então, assim, que você precisa fazer isso com a sua rede de apoio, né? Então, esse trabalho em equipe, essa delegação, entender o que vai fazer. E aí, até entrando um pouquinho quando a gente contar da nossa rotina, porque a gente já tá com 40 minutos de live, Pois né? é, gente, passa Tudo muito rápido. passou muito rápido. Mas a gente, com a rede de apoio, né, a gente precisa saber a rotina dentro de casa, né? Então, falando do home office, porque eu tô de uma coisa falando outra. Porque eu fui olhar o horário e fiquei assustada com 40 minutos Não, de mas live. junta uma coisa na outra, é tudo conteúdo, Dani, é tudo que a gente pensou e planejou. Mas é porque eu falei, não, eu quero falar tudo, né? A gente quer falar tudo. Não, mas aí falando, a rede de apoio é fundamental, principalmente para esse trabalho em home office, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente adotou uma rotina. Então, aqui tem um quarto que eu montei só para ser escola de manhã, porque a Bia está estudando, está tendo aula online, então de dia é escola, e à tarde eu começo, a partir de 1 hora, reunião, coaching, mentoria, e aí fico aqui até umas 7 horas. Mas eu digo que esse é o horário que eu determinei que eu não tenho interrupções, né? Mas acaba que, assim, todo momento, fora esse horário, eu estou trabalhando, mas aí já trabalho lidando com as interrupções, porque eu sei que eu preciso estar produzindo nesse momento. Mas a gente se organizou exatamente para que as coisas conseguissem funcionar, né? E aí a gente Organização, planejamento e delegação quando você não está presente. organização, planejamento também eu botei isso num leque aí de habilidades Uhum, que precisa muito, que aí envolve o trabalho em equipe, e tudo envolve, né? tudo. E tem que ter muita responsabilidade e comprometimento, né? Para poder. E aí as habilidades da mãe são essas principais responsabilidades, aí, as principais habilidades que elas, mesmo que não tenham desenvolvidas, elas se desenvolvem como mães, né? E tem que levar isso para a carreira profissional, começar a ter esse olhar, e os empresários olharem isso de forma positiva. Então, às vezes, não está aparecendo isso, alguma colaboradora que não está aparecendo isso no ambiente de trabalho, né? É resgatar isso dela. Mas como é que é em casa? Você não faz assim em casa? Você não precisa Perfeito, disso, né? Então é perfeito. trazer, olha, você sabe, você tem essa competência, você tem essa habilidade, mas talvez não esteja sabendo como lidar no ambiente profissional. Mas elas têm, tá ali, e tem que É, saber dar proveito disso, né? potencializar. Tem um comentário aqui, eu não estou vendo de quem é, eu não quero mexer no celular agora porque eu estou achando que ele vai cair. Mas é muito legal o conceito rede de apoio, eu acho que é do Hélio. Parece simples, mas exige um nível de gerenciamento e capacidade de influência muito grande. É exatamente isso. Se você fala de uma rede de apoio para que você saia para ir para o mercado de trabalho, e aí saia que eu digo, não é sair de casa, porque tem muitas mulheres que trabalham em home office, já trabalhavam muito antes, ou que vão passar a trabalhar, porque muita empresa agora está revendo muito desse formato de trabalho, né? Desse conceito do formato de trabalho.
Não eu até acho que ele é simples. Eu gosto muito dessa frase, assim, ele é simples, não é fácil. Porque ele vai exigir essa gestão do tempo, de pessoas, de recursos, de emoção, de hormônio. Essa capacidade de influência é onde exatamente a gente precisa estar atento, e aí, como uma profissional de autoconhecimento, vou aqui falar também, você me ajuda, reitera, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue influenciar o outro para o que é benéfico para a gente. Não é manipulação, não é nada disso, não estou falando de habilidades, né, ruins. A influência é algo para ajudar você a atingir um objetivo. E um dos pratinhos, além de ser mulher, atividade física, mãe, é a carreira, é o olhar para a vida profissional e não Filha, só então tem vários papéis, né? vários papéis que, se eu não tiver uma capacidade de influência para poder administrar e gerenciar tudo isso, eu não vou ser bom em nada. Exatamente como no âmbito corporativo. Se eu quiser ser tudo, eu não vou ser nada. Então, esse conceito de rede de apoio é mais do que uma mãe que ajuda ou um marido que ajuda. Primeiro que marido não ajuda, né? Parceiro não ajuda, porque marido pode ser duas mães, né? Agora você falou isso, fiquei com isso na cabeça, e isso é muito comum. Ou avós, eu tenho lá no Papo Especial essa oportunidade de falar de cuidar de quem cuida, e a gente só consegue cuidar de quem cuida quando a gente tem rede de apoio, de dois avós, um avô e uma avó, que, gente, eu me arrepio quando eu falo deles, porque são aquele papel de é a função de maternidade no cargo de avô e avó. E que exige muito gerenciamento. Muito gerenciamento. E os dois trabalham fora. Avós. Aí eu tô falando de avós, são pessoas mais idosas, são pessoas, né, que têm uma idade mais elevada, não tem 40 anos que nem a gente. Que nem eu, né? Desculpa, Dani, você nem chegou lá. 39 já é 40. Mas, e optaram em ter, tem um neto com deficiência, e optaram por esse gerenciamento, por essa rede de apoio, por essa influência, por essa habilidade de planejamento, organização, liderança, delegação, tudo que, todas essas habilidades. Imagina como eles são potencializados no trabalho deles, né? Então, acho que isso é muito importante quando a gente pensa em valorizar essa função da maternidade, falando, né, nessa semana de homenagem às mulheres, mães, não só as empresárias com quem a gente conversa, né, que tem esses múltiplos papéis. Pensando aqui rápido, todos os clientes que são empresários, rápido, Dani, pode até me ajudar se fugir alguém, mas pelo que eu estou lembrando, todas as empresárias que a gente trabalha, atua, elas são mães. E são mulheres fortíssimas, né? Fortíssimas no sentido que você leu aí o comentário, para mim caiu um pouquinho, fugiu da fragilidade. São fortes, são antifrágeis, estão se transformando a cada dia. E tem empresas potencialmente que valorizam a mulher mãe, inclusive. Eu tô pensando aqui rápido, tá? Posso estar esquecendo de uma empresária que não é mãe. E a gente tem essa coisa de não pode ter o preconceito da colaboradora que é mãe. Não é porque ela é mãe que ela não produz. Ela não produz porque ela não produz. Não bota na conta do teu filho, acho que agora é um recado para as mães. Não coloca na conta de uma criança ou de um adolescente, né, que são aqueles que nos demandam mais, o fato de você não estar entregando aquilo que você não está entregando no trabalho. Seja como empresária, seja como profissional empregador, né? Empregadora, né? Empregada. Não coloca na conta do seu filho. Isso é muito feio, porque a responsabilidade é sua. Não é porque você é mãe e você tem trilhões de outros papéis, porque todo mundo tem outros papéis. Não coloca na culpa da maternidade não estar produzindo para o trabalho. Acho que é um recado que eu não tinha pensado nisso, mas me valeu essa reflexão por uma outra competência, uma outra habilidade, que é a autorresponsabilização. A gente precisa se autorresponsabilizar não só pelo filho, mas com certeza.
e botar na conta do filho que não está produzindo. Gente, eu produzi muito mais depois que eu tive Alice. Sim, trilhões de vezes mais. Trilhões de vezes mais. Nasce uma força, né? Não posso dizer que é sobrenatural, mas, Mas uma força acreditam que é. de Deus, vem do que você acredita, né? Da É. fé. Mas estamos chegando no fim, né? Vamos dar dica para a mamãe, para home office? Vamos falar das dicas, né? E depois, porque eu quero muito ouvir você falar sobre a dica para os empresários, né? Como agir com essas mães em home office, que eu acho que é muito importante. Mas, assim, agora é para mãe, eu vou falar para mãe que está em home office, né? Primeiro passo, com a sua rede de apoio, exercer a sua liderança, né? A sua gestão, o seu trabalho em equipe, precisa ter muita negociação em relação aos papéis e aos horários, como eu falei para vocês. Aqui a gente teve uma negociação em relação aos horários, aos papéis, para limitar as interrupções e você continuar produtiva, né? Dentro do seu da sua carreira profissional, alinhada com a sua vida, né? Que agora está dentro de casa, né? Então, pensar em todas as atividades que precisam ser realizadas ao longo do dia e fazer essa organização e esse planejamento, né? Então, sempre alinhado com os demais da família, com a sua rede de apoio que está lá envolvida com você. Tá todo mundo trabalhando junto, né? Vamos dizer assim, eu digo, tá todo mundo Tem trabalhando junto. propósito. Agora aqui eu estou na live, para estar na live, tem uma equipe lá fora, segurando o cachorro, segurando o bebê. Assim, os bastidores são incríveis, mas é muito bom. Então, isso que é importante. Então, tem que ter isso, tem que ter essa organização, tem que ter esse alinhamento, tem que ter um alinhamento de propósito, né, Adri? Então, sim, gente, entender qual é o propósito de tudo. Para pares e liderança. Então, não fica guardado dentro de casa. Então, explicar, porque você tem o seu chefe, né? Tá tudo acontecendo, né? A vida continua, mas todo mundo trabalhando nos seus devidos lugares, nas suas casas. Mas nos seus quadradinhos. Expor para pares e liderança quais são as dificuldades, porque a troca é fundamental. Né? Porque uma pessoa pode estar passando pela mesma dificuldade, compartilhar, pô, eu fiz isso e deu certo. E é muita tentativa e erro nesse momento, né, Adri? Até chegar aqui também a um acordo pô, ficou legal isso, mas nem sempre. Você tem que ir testando. Não tem receita de bolo, né, Dani, nesse alinhamento, né? Cada um vai ter que encontrar o seu, né? Então são dicas, mas assim, cada um encontra a sua melhor maneira de trabalhar em home office, né? Então, assim, expor as dificuldades e apresentar uma proposta, né? Olha, eu posso, eu consigo, eu vou me dedicar melhor, porque nesse momento nunca foi tão importante na vida, muito mais do que o horário de trabalho, Adri. Perfeito. Produtividade. Esse é o recado para as empresárias também, para os empresários e empresários, para os gestores, né, de uma maneira geral, sejam gestores de empresa ou gestor de processo. Só que a gente cai numa questão aí que é muito interessante, que tem muitos empresários, muitas empresas que ainda não conseguem ter indicadores de mensuração de resultado e de trabalho. Então, é a hora. É a hora. Opa! Caiu o telefone aqui. É a hora. Não sei nem onde está o telefone. Mas então, esse é o momento, entendeu? De aproveitar e criar esses indicadores de mensuração que vão ajudar. Não é para poder forçar alguma coisa, não, porque não quero saber de horário. A hora é desde que ela produza, né? E aí essa pessoa precisa ter esse planejamento para conseguir cumprir os prazos estabelecidos. Por isso é muito importante estreitar ainda mais o laço de confiança, né? Perfeito. Com os seus pares e líderes e ter esse projeto, assim, esse processo de mensuração da sua produtividade, do seu resultado. Isso é fundamental. De comunicação, né, Dani? Tem que atrelar, tem que estar com uma comunicação muito afiadinha, né? E estando mais longe fisicamente, esse processo de comunicação precisa ser mais fluido. Como é que você está tendo esse processo de comunicação? Acho que é uma dica, uma reflexão importante. Como é que o gestor está gerindo, que forma de comunicação que ele está usando? Não é só a comunicação em si, né? O objeto da comunicação, é como isso está acontecendo, como é que está o ciclo, como é que está o processo. A gente tem
5 minutos. Ai, meu Deus. E assim, mas você falou uma coisa que é importante também, que muita gente ainda tem esse receio, esse medo das câmeras, né? Então, às vezes, você vai ter que ligar por vídeo para o seu chefe ou para um par para poder falar olho no olho, entendeu? Isso é fundamental. E muita gente ainda, a gente percebe que muita gente está travado. E aí eu queria falar, para não se cobrar demais também, cada um, o seu 100% é o melhor 100% daquele momento, a gente está em pleno desenvolvimento e evolução. E o equilíbrio, né, Adri? Tem que equilibrar os pratinhos da vida, porque não tem outro caminho, tem que saber equilibrar. Então eu tiro o meu momento que eu brinco lá com a minha filha, eu não deixo de dar comida, né? Eu dou o almoço, dou o jantar, dou o banho. Então eu consigo fazer as atividades, ser produtiva dentro de casa e poder dar a atenção devida. Isso para bebê e também tem o meu momento com a minha adolescente, que já quer mais ficar no vídeo, né? Esse E é o tudo. momento, Dânia. Esse é o momento. Tá pegando um livro? Tá ligando para uma amiga? No momento, tá. O tempo todo a gente está se atualizando e estudando, né? Então, os livros, tem a leitura, eu estou começando a fazer meditação agora, eu tenho minhas atividades que eu acordo, já faço de manhã, eu estou aproveitando para poder fazer meditação. Então, assim, a gente se vira nos 30, mas tem que dar um Vira jeito. assim. Mas, Adri, o nosso tempo está acabando, mas eu quero muito ouvir você falar sobre a Então, questão assim, do empresários agora podem apoiar essas mães, né? Eu falei, dei as dicas para as mães, mas como os empresários podem apoiar essas mães? mas eu vou fazer um link com o que você disse, Dani, porque tem muito assim, a gestão, ela é uma gestão, e a gente vai cada vez mais caminhar para uma gestão humanizada. Humanizada não quer dizer botar a mão na cabeça, não é ser mãe. Não é ser mãe, quer dizer, na verdade, mãe não é nem isso também, né? Mãe, quem ama educa, né? Eu li esse livro há muito, li a capa desse livro quando eu era criança, na casa da minha mãe, quando eu, né, ainda estava morando com ela. E me marcou muito isso. Eu acho que me transformou nessa mãe e nessa gestora que eu sou hoje. Porque o gestor, ele não. A gestão humanizada, e nesse momento mais delicado, porque também tem home office, a gente tem cliente que fechou, porque não está nem conseguindo entregar nada, então está fechada a empresa. Tem alguns trabalhando, porque a gente trabalha com cliente, a gente tem empresas, clientes que têm serviços essenciais, tanto pela TU quanto pela Qualitar RH, que fez um grande processo seletivo para uma rede essencial. E aí a gente tem que aprender a que esse momento, que a gente fala muito do home office, né, da gestão do horário, ela tem que ser uma gestão humanizada de tempo, porque ele trabalha de 9 às 18, mas ele não sai para almoçar fora. Então a gente tem que entender, por exemplo, esse do home office, ou quem não está em home office também, porque também tem colaborador que está indo trabalhar, mas o filho está estudando online. Será que o gestor perguntou, pô, você vai ser mais produtivo num horário diferente? Ou em dias alternados? A gente sabe que tem um cliente que faz isso. Verdade. Então, um olhar humanizado. Se eu puder falar em poucos minutos, é um olhar humanizado, sem esquecer que empresa busca lucro, busca produtividade, então a gente não tem que falar, é o mimimi, né? A história do mimimi. Mas eu sou mãe, meu filho está em casa, você tem que administrar tudo. A gente tem que dar conta de tudo. É verdade. Acho que já está acabando, mas eu quero deixar um beijo para minha mãe. Mãe, te amo. Tá me assistindo a gente, Adri. Linda! Feliz Dia das Não, Mães! e dar um beijo. Feliz Dia das Mães. Amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, ela não tá assistindo que não tem Instagram, mas depois eu mostro para ela quando a gente baixar o vídeo no YouTube. E a gente vai compartilhar para desejar 30 segundos, Dani. Obrigada. Parabéns pela mãe que você é. Obrigada, você também. Um beijão para as mães. Muita força. Dê o seu 100% sempre, mas não se cobre demais, né? Um beijo. Feliz Dia das Mães, gente. Feliz Dia das Mães para todas. Dia das Mães. Obrigada. Tchau. Obrigada. Até terça que vem. Até terça.